Vamos lá, tudo bom? Começando por aqui, cheguei um minutinho mais cedo. O Mário daqui a um minuto está aqui junto com a gente também, para a gente poder montar esse bate-papo diferente. Acho que hoje a gente vai ter um número menor de pessoas ao vivo. Ah, legal. Deixa eu chamar o Mário aqui para conversa e explico para ele como é que funciona. Vamos lá. Mário. Vamos lá? Esperar que o Mário conectar aqui. Ah, conectou. Alô, Grande Mário, tudo bem? e aí? Tudo Como é que estão as bem, e coisas por aí, você? Mário? Tudo tranquilo. Deixa eu Tudo colar bem. aqui embaixo um comentário, porque você colocar o seu nome aqui embaixo, o pessoal sabe exatamente como é que a gente está falando. Estou colocando aqui o seu nome e a cidade, que é o suficiente para a gente poder ter aqui a gente poder saber quem está junto com a gente. É o seguinte, Mário, deixa eu te explicar Eu- aqui um ponto. Em primeiro lugar, muito obrigado por você Que ter isso? aceitado estar aqui junto, para contar um pouco da tua experiência, que é bem diferente. A gente se conhece há muito tempo, muitos anos, É, e a gente vem batendo papo, você vem me falando sobre os seus desafios. O objetivo aqui, Mário, é o seguinte: não é ter muita gente online, ao vivo com a gente, etc. A gente não é Ontem teve uma live da Sandy Júnior, bateu 2 milhões de pessoas. Não é isso, entendeu? nem eu espero chegar nesse número. Mas a questão é a gente contar casos aqui diferentes, a gente deixar disponível no canal do YouTube da gente, que a gente está montando, para que as escolas entendam realidades diferentes, consigam comparar o que acontece no mundo inteiro e comparar o que acontece com as pessoas, sabe? E apesar de ser 8 horas da noite aí, aqui são 9 horas da manhã, a galera que não está acordando muito cedo, então Todo isso mundo de casa contribui. trabalhando acaba dando uma estendida na cama. Estendida na cama e também os filhos estudando nas escolas, mas aí perde completamente o ritmo, perde o horário de dormir, o horário de acordar e assim vai, né? Não tem rotina, né, cara? Talvez acho que isso seja um problema, né? Mas o objetivo é esse, tá, Mário? Então, a gente queria gerar aqui um bate-papo livre e a partir daqui a gente disponibilizar para o pessoal estudar. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Posso fazer uma primeira pergunta? Pode? Me Fica à conta vontade. aí, Vamos lá. conta para mim não, conta para todo mundo sobre essa questão de Singapura, porque você é casado, vocês moram juntos e vocês têm um filho de 5 anos. Mas eu sei que o seu filho não nasceu aí, né? Mas vocês chegaram aí há muitos anos, já tem alguns anos que vocês estão aí. Há quanto tempo seu filho vai à escola, cara? Ele frequenta colégio? Cara, Denis, a gente morava no Rio, né? Em 2016, quando o Guido nasceu em 2015, né? E aquele negócio, a Carol trabalhava, eu trabalhava também, não teve jeito, os avós continuam trabalhando, então a gente também não tem muita ajuda nessa parte para cuidar das crianças, então o Guido vai para a escola desde os 6 meses de idade, que ele ia ali em Botafogo para uma escolinha bilíngue, né? Desde então não parou de ir à escola, ele está com 5 agora, né? E quando a gente se mudou para cá, para Singapura, em 2016, ele tinha 1 ano e meio, estava começando a falar português, e aí a gente colocou ele aqui num kindergarten, né? Que é basicamente Singlish, né? Não é nem inglês, é um inglês singapuriano, que é meio Do que misturado é com um, chinês. Então, o que é o inglês singapuriano, cara? Qual a diferença Existe um sotaque próprio daqui da região e ele é meio misturado com chinês, né? Com alguns dialetos chineses do povo que veio para cá e que, na maior parte, chineses, né? Que colonizaram aqui essa região, né? Então, caímos no meio aqui e já botamos ele para falar outra língua. O entendi. que aconteceu é que hoje em dia ele entende 100% o português que a gente fala, mas ele não responde em português. Ele só fala inglês com a gente, né? Entendi. Mas o inglês é a língua base que vocês falam aí. Sim, em casa a gente tenta falar o máximo possível de português para ele não perder,
mas no trabalho, no dia a dia, na vida cotidiana, a gente fala inglês. Perfeito. E aí o Guido vem dentro de escolas, desde que vocês chegaram aí, então deve ter, se vocês mudaram para ele quando ele tinha 1 ano e meio, quando ele tinha mais ou menos 2 anos de idade, ele deve ter entrado na escola para poder estudar. E eu estou trazendo essas conversas porque eu sei que isso vai fazer parte desse background, né? E aí você contou para mim pouco tempo atrás, num bate-papo que a gente teve, que o Guido ia trocar de escola e que vocês resolveram colocar o Guido para ter uma visão um pouco maior, numa escola de maior porte, que é a escola que ele está hoje, não é isso? Isso. E aí me conta a filosofia dessa escola, cara. O que prometeram para você nessa escola, para vocês, né, nessa escola quando o Guido entrou? Você diz na escola que ele está atualmente ou na que ele vai entrar? Não, naquele está atualmente. Naquele está atualmente. Porque essa escola que ele está atualmente é uma escola que, pelo que eu entendi, que a gente conversou, ele tem uma promessa de trabalhar nessa escola o inglês com ele, mas um processo de socialização maior, porque é uma escola menor. E aí é óbvio que vocês estão mirando uma escola maior para ele poder ir. Mas nessa escola agora, atual, é um processo de socialização maior que se promete para ele, porque é uma escola para crianças menores, não é isso? Isso, é uma escola Montessori, né? Eu acho que ele tem muito nas aulas, muita interação entre os coleguinhas, né? E as atividades em conjunto, a parte musical, também a parte motora. Então, eu acho que está num grupinho ali, e esse método acho que estimula muito, um meio que estimulando o outro, né? Isso fez com ele estava numa outra pré-escola aqui, a gente mudou ele para essa Montessori e o desenvolvimento dele foi bem mais acelerado, né? Obviamente que a gente está mirando mais para frente uma escola maior, porque essa escola que ele está agora, ela termina no Kindergarten 2 aqui, né? Depois ele entra no que é o Primary, que eles chamam aqui. Mas eu acho que essa parte social e de convivência, eu sei mais ou menos onde você quer chegar com esse assunto, é essencial. Faz parte e na vida do Guido, ele sempre foi ao colégio, né? Ele sempre, né? A gente sempre deixou ele de manhã lá, ele tinha as atividades dele, assim como nós tínhamos as nossas, e depois a gente pegava ele no final da tarde, né? O que é legal disso é porque, como vocês têm um filho, a vida o compartilhar as histórias das crianças acontece quando ele está na escola, né? Quando ele está com os amigos dele, compartilhando as brincadeiras de crianças, histórias de crianças. Quando ele está com vocês, não tem outra criança para poder trocar. Né? Exatamente. Legal. Entendi. Então a escola Montessori ajudou bastante nesse processo de socialização. E aí aconteceu... Eu estou tentando trazer uma linha do tempo, você está percebendo, né? Claro, eu estou vendo. E aí aconteceu esse problema da Covid, né, que isolou as escolas. E aí, há quanto tempo parou aí em Singapura? Olha, eu acho que Singapura foi uma das que mais demorou a fechar as escolas. A gente estava tendo poucos casos, né, de Covid-19, e demorou bastante. A gente está mais ou menos, acho que umas 2 ou 3 semanas que pararam as escolas, né? E aí todo mundo tendo que se virar e criar esse negócio de home-based learning, que eles chamam de HBL aqui, via vídeo, né? Então, ele parou numa sexta-feira, na segunda-feira, deixa eu só botar aqui a luz aqui. Certo. Demorou mais ou menos uma semana para a escola se ajustar aí e começar a fazer esses vídeos online, né? Mas essa semana que a escola demorou, a escola entregou alguma coisa para vocês nesse período? Entregou. A escola entregou material aí mais ou menos para um mês, separou por semana, e ele tinha todas as atividadezinhas que ele tinha que fazer durante a semana, todo o material, né, que ia ser dado durante o mês foi passado, né? E aí isso seria feito em acompanhamento com o vídeo, né? Com as videoconferências, e aí juntam todos os coleguinhas na mesma videoconferência. Né? É como se utilizasse Zoom, divide a tela e bota todo mundo falando junto.
No Microsoft Teams, né? Mas é a mesma É, coisa. é a mesma Mesma coisa. ferramenta. Entendi. É, Entendi. é. Quer dizer, a escola entregou para vocês material impresso, que era um material que provavelmente devia estar na escola para poder ajudar no desenvolvimento deles, e entregou para vocês também as instruções para se conectar no Microsoft Teams para poder Isso. acompanhar, para que o Guido pudesse acompanhar. Entendi. Mas o Guido tem 5 anos. Você trabalha e está trabalhando em casa. A Tô Carol, trabalhando sua em casa. esposa, também trabalha Também e está trabalha. e tá trabalhando em casa. Tá trabalhando em casa. E a aula tem que rolar para o Guido. E aí, como é que está sendo essa. Como é que começou a experiência de tentar ajudá-lo a fazer essas atividades e a escola trabalhando com ele? Como é que começou a funcionar isso, cara? Então, nós começamos a ligar o computador lá e botar ele na frente do computador. Mas não tem dado muito certo, né? Não funciona. Você tem dois adultos em casa trabalhando, né? Num quarto, o outro no outro quarto, e uma outra criança sozinha no outro quarto na frente de um computador, com todas as distrações que a casa tem. Se todas as distrações que a casa tem já afetam os adultos, você imagina uma criança que está em casa e tem que ficar escutando a professora no mudo, né? Tem que colocar no mute, senão ninguém escuta ninguém, né? E aí, o que eu acho que aconteceu, o que acontece, é que você corta o canal de comunicação. A criança não é mais ouvida, ou tem que ter um adulto presente para liberar o som para a criança poder falar e se comunicar. Ou então isso gera uma certa frustração, que eu acho que foi o que a gente viveu aqui um pouco, né? A gente não pode ficar com ele, porque tem o trabalho para fazer. Então ele fica sozinho e dá, obviamente, sua zanzada pela casa, a gente manda ele de volta, e aí ele. E assim vai, e assim foi indo, até que a gente resolveu cortar o vídeo. Nós Cortar o cortamos o vídeo. vídeo. Nós Tá. cortamos a aula, provisoriamente. Isso Porque, aí então, o método Montanari. método Montanari em vez do Montessori. Cortei o vídeo, nós criamos uma agenda nossa, Então, interna, da isso aí, casa, eu queria chegar nesse ponto. E aí? e nós colocamos lá qual é a atividade que vai ser feita, se é uma atividade física, se é uma atividade mais ligada a corte, colagem, pintura, o que for. Tem o horário dele de fazer lá letras, números, né? Atividades similares ao que ele estava fazendo no colégio. E a gente consegue, entre um intervalo e outro, de uma videocall do trabalho, ou um horário que não tenha tanta reunião, que te deu mais uma tranquilidade, a gente pode ir lá e ficar com ele e fazer junto. Porque com o vídeo não estava dando, a gente não conseguia acompanhar. Eu acho que tem que ter alguém do lado. Óbvio que tem crianças e crianças, tem crianças que se concentram mais, tem crianças que se concentram menos. O Guido é um pouco mais distraído. Então, acho que ele precisa do grupinho ali, seguir o que as outras crianças estão fazendo, entendeu? No vídeo não funcionou. Pelo menos Mas a escola, nesse momento, ele é muito novo, né? Então, a escola continua com vídeo, Mário? a escola continua com vídeo. O vídeo, se eu quiser conectar hoje, eu continuo com o vídeo aqui. Sem problemas, Tá. eu posso conectar. A gente está E, tentando fazer uma outra maneira para ver se ou ele sente falta dos amiguinhos e quer ver os amiguinhos. O nosso lockdown aqui, que eles chamam aqui de circuit breaker, né? Mudaram o nome só para ficar um nome mais bonito, para não dizer que é lockdown. Mas está todo mundo trancado em casa. Vai ir até 4 de maio, foi estendido ontem pelo primeiro-ministro até 1º de junho. Então nós vamos ter 6 semanas aí ainda de atividades em casa. e você não pode sair de casa, efetivamente. Aliás, seria muito Só legal para que você sair. contasse uma curiosidade para a galera. O que acontece se a pessoa sai de casa à toa, aí em Singapura? Se sair à toa aqui, tem que sair com algum motivo. Ou vai no supermercado, vai comprar comida, ou vai comprar remédio na farmácia, ou
ou vai dar uma caminhada, ou vai correr, ou vai fazer alguma atividade física. Se estiver andando na rua à toa, se tiver sem máscara, agora é obrigatório o uso da máscara, se tiver sem máscara, vai tomar uma multa já de $300 de prima, né? Se for pega a segunda vez, vai ser julgado e ou vai tomar 6 meses de cadeia, ou $10.000 de multa, ou os dois, dependendo do juiz. Entendi. Então é melhor ficar em casa. Melhor ficar em casa e sair só para comprar comida. Entendi. Então, beleza. Aí, deixa eu voltar agora para a escola, só para o pessoal poder entender. Eu fiz essa pergunta para o pessoal poder entender o nível de isolamento que existe em Singapura, tá? Porque isso contextualiza a ação dentro de casa, né? Porque eu entendi que não está funcionando o vídeo, deu para entender que vocês, por conhecerem o Guido e conhecerem como ele funciona, a forma com que ele interage, com que ele aprende, que entregar atividades mais de mão na massa para ele faz mais sentido do que entregar para ele ficar na frente de um vídeo, um professor ao vivo, e ele ter que ficar em silêncio, somente escutando, que ele é uma criança que gosta desse processo de interação. Deu para entender perfeitamente. E deu para entender, pelo que eu entendi, eu queria que você me corrigisse se eu tivesse errado, por favor, que essa metodologia ela não foi entregue para a escola para vocês. Vocês sentaram e combinaram. Se não está dando certo isso, esse negócio de vídeo, então vamos voltar a um ponto e vocês dois, você e a sua esposa, você e a Carol, decidiram trabalhar dessa forma a revelia da escola. É isso mesmo? Correto. A escola não entregou orientação para isso? A escola não entregou nenhum tipo de orientação de como... houve um questionamento, existe um sistema online que a gente fala com a professora aqui, e ela perguntou, obviamente, se estava tudo bem, se o Guido estava conseguindo fazer, e nós fomos bem claros, direto, falando, não está funcionando, né? Nós vamos tentar mais alguns dias, nós tentamos realmente mais alguns dias, mas não... E um outro problema que surgiu também aqui é, por mais que o sistema a conexão de internet em Singapura seja muito boa, está todo mundo, exceto os serviços essenciais, trabalhando de casa. Então, a conexão também não é muito boa, né? As imagens dos vídeos também não são muito boas, né? O que também dificulta, a coisa fica mais difícil, né? A voz falha, você tem problema, existe um problema de comunicação nesse sistema, né? Não só pela parte da internet, mas, né, do aluno querer falar e conseguir esse problema todo do múltiplo que eu comentei mais cedo, né? Então a tecnologia existe, funciona, na minha opinião, ainda não chegamos lá, né? Certo. Agora, dessas atividades que vocês criaram para o Guido dentro de casa, elas seguem mais ou menos os materiais que a escola entregou? Quer dizer, vocês tiveram que analisar os materiais das semanas seguintes e entender que atividades vocês iam propor para eles. Como é que vocês pesquisaram essas atividades que vocês criaram dentro dessa rotina de vocês? Que eu estou entendendo também que a própria rotina da casa foi construída por vocês, né? E vocês devem ter criado assim, bom, para trabalhar essa atividade, vamos fazer dessa maneira, para trabalhar assim, daquela outra forma. Isso partiu de vocês também? Partiu da gente também. A gente tem mais ou menos o que ele está fazendo na aula, qual é o tema do mês, tem sempre alguma atividade mais específica, tem um guia, e o que nós fizemos foi assinar um site, isso eu não sei exato direito, depois eu até posso ver, pergunto para a Carol, foi a Carol que assinou um site que tem várias atividades em PDF que você pega e imprime direto. Chama Twinkle, se eu não me engano, o nome do programa. Então a gente vai lá, tem milhões de PDFs de tracejar, ou de desenhar, ou de letra, de números, somar, subtrair, fazer as operações matemáticas. Então, a gente entrou nesse negócio, a gente baixou muito material, né, a gente assinou. Certo. Então, todo dia eu preparo alguns papéis que ele tem que obrigatoriamente sentar e fazer. Obviamente, ele tem um reward dele depois, que é assistir uma televisão, ou mexer no iPad e tudo mais. Mas ele tem que
sentar e, pelo menos naquele momento ali, fazer em algum horário do dia, né? E a gente senta Certo. com ele, né? Para tentar ajudar e não perder o currículo, né? Há algum, A matéria. a escola cobrou de vocês algum feedback do que está acontecendo com ele? Ou assim, ok, ele não está no vídeo, mas me conta o que, que ele está fazendo. A escola chegou a Não esse teve ponto? mais contato. A gente, a professora mandou mais algum material extra, né? Mas a gente tem basicamente estamos trabalhado no material que a gente tem conseguido aqui online por nossa conta, entendeu? Certo. Tentando Na seguir mais visão, ou menos o currículo dele. entendi. Na visão de vocês, Mário, o que, que falta? Assim, eu estou fazendo essa pergunta. Eu sei que você não é um especialista em educação, por isso que essa experiência que você está contando aqui, você, né, Carol, que vocês trabalham em outros mercados, mas uma experiência riquíssima, porque eu estou escutando muito educador ou outros, escutamos também já pais de alunos, vamos escutar alguns outros, né? Mas até agora a mãe de aluno que a gente escutou, que eu escutei aqui, ela mora perto da Inglaterra, perto de Londres, desculpa, cerca de 30 minutos de Londres, e a escola de lá está funcionando muito bem, porque ela tem uma filha de 4 e uma de 11, então existe um outro processo de integração. Foi um caminho diferente utilizado desde a base, também não é uma escola montessoriana, é uma outra filosofia de trabalho. Então, você é uma primeira experiência que eu estou escutando aqui, que tem um tom, não, tem uma fala clara de crítica ao processo de trabalho educacional que está funcionando. Porque ele não está funcionando. Simples. Para a Não. sua família, na sua realidade, mesmo você estando numa país, cidade, estado, sei lá como é que é a definição de Singapura, muito pequeno, extremamente controlado, extremamente seguro, alta tecnologia, mesmo aí não está funcionando. Então, Para mim não essa está experiência. funcionando. Então, essa experiência é muito rica para a gente poder entender o que não, o que a gente acredita que funciona, mas na prática não funciona. Não na sua realidade. Então, quiçá o cara que mora numa realidade brasileira, num lugar bem mais pobre, que tem conexão pior, como é que ele está fazendo isso se ele continuar trabalhando e assim vai, né? Por isso que eu vou fazer essa próxima pergunta, que é muito inferência, tá? Não sem nenhum rigor pedagógico na história. Mas o que você acredita que a escola poderia fazer? Você, a Carol, com certeza deve ter conversado isso. Ah, a escola poderia fazer isso aqui para poder ajudar, poderia fazer aquilo para poder ajudar. O que está faltando da sua escola, da escola do Guido, para trabalhar com vocês ou trabalhar com o Guido, que não foi feito até agora? Online? Não sei. A distância. Eu não sei se é online, mas a distância. Porque geralmente a gente traduz o à distância só com online, mas nós estamos escutando aqui outras realidades, né? Se você buscar aqui, depois eu entrego para você, a gente está montando lá o canal do YouTube, mas eu entrego o vídeo para você assistir de outras escolas, como outras escolas aqui estão fazendo no Brasil, né, com crianças menores. E as escolas passam a entrar com várias reuniões abertas com pais e com ajuda à criação de rotinas de trabalho com os pais e um mix entre o ao vivo com curto tempo, com vídeos gravados. A gente escutou uma escola de Moçambique que está trabalhando um EAD por WhatsApp, cara. Produção de vídeo de 4 minutos, para a criança poder ver no celular e tocar pau. É só uma introdução da atividade, manda ver. Quer dizer, existem formas diferentes de trabalho, não necessariamente você ficar assistindo a televisão, né? Mas você acredita que essa forma, à distância, porque você tem mais algumas semanas pela frente, não tem jeito, vai ter que ficar assim. O que você acha que a escola precisaria fazer na próxima semana? Você tem alguma ideia, inferência, ou sei lá o quê? Eu acho que faltou um pouco de comunicação da escola com os pais, assim, nesse sentido, tá? Sentar com os pais e dar uma guiada maior no que, olha, vai acontecer isso, pode acontecer aquilo outro, pode ser que dê certo para o seu filho. Eu acho que tem crianças e crianças. Tem crianças que têm um poder de concentração maior, tem outros que têm poder de concentração menor. Então, o que você falou, um vídeo muito longo. Eu entrei na sala, no quarto dele, algumas vezes para ver o que estava sendo feito, né? Numa das que eu assistia, a professora botou um quadro do Van Gogh, tá? E estava discutindo o quadro do Van Gogh. Uma Eu criança de acho 5 anos excelente. à distância.
uma criança de 5 anos à distância. Eu acho excelente discutir o quadro do Van Gogh. Acho que tem muito valor discutir o quadro do Van Gogh. Agora, talvez nessa situação não seja a melhor, né? Ou você ter vídeos curtos, né, como você falou, que são mais eficazes, e você vai ter uma instrução do que você tem que fazer, e vai, a criança faz, depois ela assiste outro vídeo, e aí você não precisa ter uma conexão 100% boa, né, até porque muitos lugares não têm, talvez por isso que, né, na África ou no Brasil, vídeo curto seja uma coisa boa, você pode assistir do celular, nem todo mundo tem. Imagina o cara que tem 3 crianças, vai botar cada uma num computador diferente ou num iPad diferente. Às vezes a família tem um celular, né? E aquele celular tem que ser repartido por todo mundo, né? Então eu acho que tem muita coisa para ser conversada aí ainda. Eu eu ainda sou a favor, né, do método tradicional presencial na escola, que eu acho que é o mais eficaz né? O que eu gostaria hoje é que as aulas voltassem normalmente. Mas vamos fazer mais 6 semanas aí. Obviamente, a gente vai entrar em contato com a escola para falar, olha, nós estamos fazendo isso, eu estou guardando os trabalhinhos que ele está fazendo, né, em casa, para depois mostrar, olha, ele fez isso, também não ficou à toa, né? Nós fizemos isso e tal, cumpriu aí o que vocês mandaram, né? E vamos ver, mas acho que não tem uma resposta imediata, assim, ou como remediar essa situação. É uma situação muito nova, né? Não tem referência? Não tem referência, exatamente. Está todo mundo Perfeito. vivendo o mesmo problema, né? Cada um se virando como pode, né? Perfeito. Eu vi muitas pessoas passarem por aqui, inclusive pessoas que nós conhecemos e que escreveram, inclusive aqui, a Vaninha escreveu aqui, a Viviane passou, a Juliana está aqui também. Eu vi o que o pessoal está pensando. Para pessoas que a gente passou daqui, que é um barato, né? A gente poder. Amigos da gente lá de trás, alguns outros educadores que eu conheço também estão por aqui e que estão aqui acompanhando sempre. Para poder entender mais ou menos essa sua. Ah, Vivi, olha lá, a Viviane lá da Espanha agora, falando, dando um oizinho. Isso é bem legal. Vivi está na Espanha ou está em Londres? Está em Londres, não está? Vivi está na Espanha agora, rapaz. Na sexta-feira todo mundo vai encontrar a Vivi, porque eu gravei com ela uma entrevista com uma professora da Espanha que vai no ar na sexta-feira. Ela foi ajudou uma intérprete, porque eu tenho vergonha do meu espanhol, Mário. É muito ruim, cara. Então. O meu é não melhor ficar por aqui. Mudou para Vigo. Tá isso certo. aí. Legal, cara. Eu queria agradecer demais, cara, a sua experiência, e eu acho que o tom de vocês de tentar encontrar essas soluções, ele é uma grande lição para as escolas. É uma lição de escutar os pais, sabe? E de estar mais próximo dos pais. Eu acho que se eu puder resumir esse papo aqui em sei lá, em um parágrafo, ou o que quer que seja, uma frase seria essa: que as escolas precisam trabalhar melhor esse processo de empatia para poder entender não só a característica de cada criança, mas a característica de cada família e tentar estar mais próximo desse momento. Exatamente. E que é engraçado, Mário, as soluções que nós estamos escutando aqui, que estão dando mais certo, são daquelas escolas que entendem que as famílias precisam de rotina e que entendem que essa rotina precisa continuar ou precisa ser construída uma nova rotina. Na verdade é essa, construir uma nova rotina. Legal, muito bom ter escutado você, cara. Brigadão pelo tempo, cara. Aqui são 9 e pouca da manhã, aí são 8 e tanta da noite, né, cara? Já são aqui quase 8 e meia da noite. 8 e meia quase. Na hora de... já está na hora de jantar por aí. E eu queria só te pedir um último favor, se você quiser deixar um recado para os educadores que escutam a gente, que vão escutar a gente para frente, que recado que você daria para eles, cara? Mas pode falar em Montanari mesmo, sem papa na língua, manda ver. Não, cara, o recado que eu deixo aqui é exatamente o que a gente falou agora no finalzinho. Cada família tem uma rotina, né?
e as famílias são muito diferentes, cada uma dentro da sua casa tem uma rotina diferente. Às vezes tem mãe que trabalha, tem mãe que não trabalha, tem pai que trabalha, tem pai que não trabalha, tem pai que também cuida da criança. Então eu acho que isso tem que ser avaliado nesse momento em que a gente está enfrentando essa situação difícil, né? De não poder deixar a criança no colégio fisicamente para poder ter essa interação social, né? É uma coisa um pouco até solitária, né? Digamos assim, a criança tem que ficar ali na frente do computador, né? Mas isso aí a gente imaginava o que era o futuro daqui a não sei quantos anos, né? Nós estamos vivendo isso hoje, 2020, estamos aí com esse problema. Então, eu acho que as coisas têm que ser um pouco mais bem pensadas, bem comunicadas, né? E sendo adequadas ao que a gente chama de meio que tailor-made, né? Feito para cada um ali, né? Porque uma coisa é essa interação toda no colégio, dentro da escola física, onde estão todas as crianças ali juntas, e outra coisa é quando você tem uma criança na frente de um computador, né? Então, fica aí o recado para a gente pensar um pouco mais sobre o assunto e como que isso pode evoluir, não só para essa situação de agora, mas para evoluir para que se atinja, né, até locais que as crianças não têm acesso à escola, né? Que isso seja um aprendizado para a gente também usar em outras ocasiões, ou em outros momentos, atingir locais mais isolados, né? Que tenham a mesma eficácia do método tradicional, que é ir para a escola e estar com o seu coleguinha ali. Né? Essa então, é uma dúvida, né? Acho que essa é a dúvida, né? Será que a distância terá a mesma eficácia? Ninguém sabe. Mas eu acho que fica o recado da gente entender como mantém esses dois, né, em comum daqui a pouco. E eu concordo com você. Essa relação social da criança ela é fundamental, ela precisa ser resguardada. Está muito difícil. Ficará difícil para você pelas próximas 6 semanas, conforme você estava dizendo, pelo menos. Né? Esperamos que saia antes disso. E não vá para a rua, porque a multa é alta em Singapura, então fique em casa. Pode deixar, nós estamos aqui trancadinhos. E depois eu troco com você em off, fora daqui, algumas outras sugestões de sites, beleza, algumas outras manda opções assim de atividade. Eu tenho interesse em assistir aqui e ver o que a gente pode fazer para melhorar aqui em casa mesmo. Eu te conecto com alguns educadores que podem ajudar também. Obrigado, Mário. Obrigadão um grande abraço na Carol e no Guido aí também. Que isso, pode cara. Deixar. Obrigado, tá? Abraço, boa noite aí, até logo. Tchau, tchau.